Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula onde eu vou te mostrar como destravar o crescimento e as vendas dos seus negócios. E eu resolvi trazer este tema porque existem muitos negócios que até começam bem, mas depois eles entram em um momento de dificuldades para continuar a crescer. Parece que batem em um teto e a partir dali ou ficam estagnados ou eles começam a diminuir e entram na rota da falência e muitas vezes mesmo morrem. E eu tenho ao longo da minha vida como empreendedor conversado com vários empresários dos mais diversos segmentos e portes. E uma coisa que eu sempre escuto é que eles dizem coisas mais ou menos assim: olha, Cido, eu sei que tenho qualidade, o meu preço é competitivo, tem um monte de gente que precisa dos meus produtos e dos meus serviços, então eu não sei o que acontece, porque está cada vez mais difícil atrair clientes e manter os clientes atuais que estão o tempo todo até flertando com a concorrência. E aí, quando a gente vai olhar de perto para a gestão desses negócios, para os processos da empresa, aparecem um monte de coisas interessantes, mas que o empresário não está conseguindo enxergar. E então, por que é que as empresas param de crescer? Por que é que as empresas param de crescer? São essas coisas, esses pequenos detalhes, essas pequenas falhas, esses pontos cegos que o empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, não enxerga, que fazem com que as empresas parem de crescer. E às vezes entram em estado de estagnação e até a morte, né? Neste vídeo eu vou revelar o porquê as empresas param de crescer. E quase sempre essas empresas que estão estagnadas, elas têm tudo para ir para o próximo nível, ter mais clientes, ter mais lucros, gerar mais resultado para os donos, mas alguma coisa aconteceu e elas ficaram estagnadas, elas não conseguem crescer e o pior não é isso, o pior é que elas começam às vezes até a piorar, tá? Mas o que acontece então quando uma empresa trava? Bem, como eu já mencionei, após 20 anos tocando negócios próprios, estudando muito sobre o assunto e trabalhando com marketing e estratégias de negócios, com diversos empresários, eu comecei a olhar com mais atenção e eu comecei a perceber algumas coisas interessantes. E a primeira coisa que acontece quando uma empresa para de crescer é que esta empresa começa a diminuir e a correr grandes riscos. Isso acontece porque no início de um negócio, o empresário está entusiasmado, cheio de ideias e energia para trabalhar, vender, defender com unhas e dentes o seu negócio. Aí as coisas começam a dar certo, ele começa a ter lucro, ganhar dinheiro e reinveste na empresa. Ele contrata pessoas, compra equipamentos, amplia o espaço e vai com isso aumentando os seus custos fixos. O problema é que no Brasil até o passado é imprevisível. De vez em quando aparecem histórias recontadas, como na política, por exemplo. E aí o cenário acaba mudando, algumas coisas acontecem e ele está com os custos altos e as vendas e os lucros baixos. E aí os problemas começam a acontecer. Isso acaba afetando tudo e o risco de perder tudo que construiu começa a ocupar aí a cabeça do empresário o tempo todo. Ele não descansa, não dorme, não relaxa. Porque ele entra num ciclo negativo, onde ele consegue apenas reagir aos problemas e não consegue encontrar a saída para voltar a crescer. Ele acaba virando um apagador de incêndios e não consegue fazer um plano de crescimento sustentável que gere receitas e crescimento previsível, né? Receita previsível é o que toda empresa precisa para se manter no mercado e para crescer
com sustentabilidade. Outra coisa que acontece é que, às vezes, ele até tem ideias, tem uma visão, um propósito, uma missão, ele até estabelece alguns planos, mas eles perdem, né? Eles perdem a capacidade de executar as ideias, os projetos, porque apagam incêndio o dia todo, e isso faz com que o empresário chegue no final do dia exausto, sem saber exatamente o que evoluiu e o que produziu. Bom, eu trouxe aqui para vocês um dado da revista Inc. Magazine, que diz que 70%, né, 70%, ela mostra que a maioria dos CEOs falham ou são demitidos, porque eles não conseguem executar as suas ideias e os planos traçados pela organização. Agora, se nas grandes empresas 70% dos CEOs eles falham porque eles não conseguem executar, imagine o micro e pequeno empresário com menos recursos, e às vezes é o eu empresário, né? Às vezes ele tem menos acesso a informações, a ferramentas, e acaba sofrendo ainda mais para fazer as suas ideias acontecer. Às vezes é muito sangue, suor e lágrimas para fazer as coisas acontecerem sem sucesso. Nesse livro, Execução, o estrategista Han Charan e o Larry Bossidy, eles explicam com clareza que existe um gap, uma lacuna entre os resultados prometidos e os resultados realmente alcançados. E a lacuna é exatamente essa, é a capacidade de execução do plano. Saber qual a coisa certa a fazer e depois conseguir fazer com que a equipe execute o plano, unindo pessoas, estratégias e operações, que são os 3 processos chaves para o sucesso de um negócio. Quando a execução falha, os problemas aparecem, e aí quase todas as conclusões apontam para quê? Para um erro humano, né? Ou seja, alguma coisa deixou de ser feita ou percebida ou observada e o carro bate, a barragem se rompe, o avião cai, as vendas despencam, o cliente começa a flertar com a concorrência, enfim, são problemas de todos os tipos. E outra questão muito importante que muitas empresas talvez nem ouviram falar é que existe uma coisa chamada ciclo de vida dos produtos ou serviço. Existe um ciclo de vida. Esse conceito ele não é muito difundido, mas ele está presente em todos os negócios. Isso significa que o que te trouxe até aqui talvez não te leve aonde você quer chegar. Porque o mundo dos negócios está cheio de exemplos dessa questão de ciclo de vida. Por exemplo, um gênero de primeira necessidade no passado. Vamos pegar alguma coisa do passado que não existe mais. A pinico, vai. A pinico, nossa, onde eu fui longe agora dessa vez e dei pistas da minha idade. Mas o pinico, né? Bom, vamos lá. Tem gente que vai descobrir a essa altura a minha idade. E eu acho que tem gente aqui também que não vai nem saber o que é um pinico também, né? Porque é uma coisa que está em desuso há tanto tempo e talvez tenha pessoas, dependendo da idade, talvez nunca tenha visto um. Bom, vamos pegar um outro exemplo então. Podemos falar do filme fotográfico, aqueles filmes de rolo que foi substituído pela fotografia digital. Nós poderíamos falar também desse ciclo de vidas, ainda abordando a questão do ciclo de vida dos produtos, do CD, que substituiu o vinil e que depois foi substituído pelo MP3 e que agora está perdendo espaço para o Spotify. Então, a gente prestar atenção no ciclo dos nossos negócios nos ajuda a trazer um mínimo de previsibilidade para fazer os ajustes necessários. O fundador da Sony tinha uma frase que eu acho realmente incrível. Ele sempre dizia que
O meu trabalho é tornar os nossos produtos obsoletos antes que a concorrência o faça. Então, realmente, este é um pensamento que a gente deve ter, prestar atenção no ciclo dos nossos produtos. Bom, eu trouxe esse gráfico aqui que exemplifica o ciclo de vida dos produtos e serviços. No começo, nós temos poucas, né? Nós temos aqui poucas vendas, né? Então a gente quer vendas e tempo. Então, na fase inicial, nós temos poucas vendas, custos altos e nenhum lucro. Depois, na fase de crescimento, nós temos um aumento das vendas, redução dos custos e algum lucro. Na fase de maturidade, aí nós já temos vendas mais previsíveis, os custos continuam reduzidos e a gente incrementa ainda mais as vendas. E aí depois, os produtos ou serviços, eles tendem a entrar em declínio. Então aí o que acontece? As vendas caem, os custos permanecem altos e a redução do lucro também acaba acontecendo neste momento. Então, isto é algo que nós temos que estar muito atento. Esse outro gráfico aqui, para você ter mais clareza, a gente pode pensar o seguinte, ó, na fase de introdução, você começa um negócio e sabe que a ideia é boa, mas você não tem lá tanta certeza no que vai dar, apenas luta para fazer dar certo, e aí as primeiras vendas começam a acontecer, mas você ainda não está tendo lucro. Aí o seu produto ou serviço, ele entra aí numa fase de crescimento, ele começa a ser demandado, as pessoas começam a comprar e você entra nesta fase de crescimento. E aí nós temos, né, as pessoas começam a indicar os seus produtos, o mercado demanda, e aí você entra na fase da maturidade, que a gente chama de fase da vaca leiteira, ou seja, você começa a vender todo dia. Você sabe que todo dia alguém vai consumir, alguém vai comprar aquele produto e você começa efetivamente a fazer dinheiro. Depois a gente tem um momento aqui, o momento do declínio. Então a gente tem aqui o momento da incerteza, o momento estrela, né? Fala assim, uau, acertei, estamos crescendo, está tudo dando certo. Aí a gente tem o momento da maturidade, onde de fato aquele negócio, aquela ideia, aquele produto começa de fato a trazer dinheiro para a empresa, dar lucro, né? E com o tempo ele começa a declinar. Entram aí os retardatários, né? Os consumidores retardatários, e aí por algum motivo as vendas diminuem, os custos ficam altos e o produto vira um abacaxi. O produto vira um abacaxi. E aí o que acontece quando o produto vira um abacaxi? Aí você precisa ter um planejamento e uma estratégia para saber se é o momento de abandonar esse produto ou serviço, descontinuar, mas o melhor é o que? É reinventar esse produto e trocar por um novo, trazer ele para cá de novo, com novas funcionalidades, novas abordagens de vendas, e talvez buscando até novos mercados para aquele produto. Tá? Esse ciclo, gente, ele é normal, mas antes que você tenha uma plantação de abacaxi para cuidar, você precisa tomar alguma ação, pois se você só tem um produto ou serviço, se você tem produtos e serviços somente aqui, realmente você está com muitos problemas. Então, antes que isso vire uma plantação de muitos produtos difíceis de entregar, serviços difíceis de fazer, com margem apertada de lucro, então é importante cuidar para que isso não vire uma plantação de abacaxi, se reinventando, se livrando daqueles produtos para que você realmente não entre em problemas muito maiores. Bom, eu quero falar agora deste livro, né? Existe não sei se alguns aqui já leram, mas nesse livro, A Estratégia do Oceano Azul, os autores eles falam sobre mercado. É um best-seller, né? É um best-seller. A Estratégia
do Oceano Azul. Eu recomendo, vale muito a pena a leitura. Porque os autores revelam que o sucesso de uma pequena empresa ou de qualquer empresa está em tornar a concorrência irrelevante, descobrindo novos nichos e mercados que a concorrência ainda não atende. Bom, essa é uma representação visual da estratégia do Oceano Vermelho versus a estratégia do Oceano Azul. O que a gente percebe no Oceano Vermelho? Está todo mundo ali, né? Todos os clientes do seu setor estão concentrados ali, todos os fornecedores do seu setor estão concentrados ali, todo mundo brigando com todo mundo. É realmente um mar sangrento, né, de disputa pelo cliente. Aí, se a gente um olhar mais atento vai perceber que existem potenciais não clientes que estão à margem do seu mercado, esperando poder utilizar o produto ou serviço que talvez você tenha para oferecer. Tá? Existe um outro nível, né, que ali é o nível 2, que são os não clientes, são aqueles caras que são aversos e que eles vão conscientemente contra o seu mercado. Eles olham para o seu mercado e vão conscientemente contra, eles não querem se envolver. Porém, existe ali um trabalho de educação que pode ser feito para este mercado, mostrando que sim, de repente ele pode sim consumir o seu produto e o seu serviço e se beneficiar. E os não clientes inexplorados que estão em mercados distantes do seu. Esse é o Oceano Azul. Então, por que a maioria das empresas ficam no Oceano Vermelho? Porque eles acham que é mais fácil, né? Eles acham que é mais fácil. Então, ir lá para os não clientes, para os mercados inexplorados, para os nichos, né? Às vezes é desafiador, mas navegar é preciso. Mas para navegar no mar revolto dos negócios em busca de novas oportunidades, você precisa estar preparado, porque a aventura, ela até pode ser louca, mas o aventureiro não. Ele tem que saber o que está fazendo, ou ele realmente vai morrer na jornada, beleza? Bom, eu trouxe um outro gráfico aqui para exemplificar tudo isso que eu estou dizendo, que é um cenário da Apple. Tá? A Apple ficou um bom tempo tentando acertar, passou por vários problemas, mandou o Steve Jobs embora e veja o que aconteceu. Né? Então, se você olhar aqui a curva da Apple, a gente vê aqui os custos deles, né? As vendas começou aqui na linha base zero, ali por volta de 1985, tá? E aí, em algum momento aqui, a empresa começou a passar por uma crise muito grande, No dia 16 de setembro de 1997, Steve Jobs acabou voltando para a Apple, né? Ele tinha sido demitido, o conselho tirou ele da liderança da empresa, mas em 1997, na maior crise que a empresa teve, como o gráfico pode mostrar aí, Steve Jobs voltou e ele realmente fez uma revolução nos negócios, porque ali em 2001 ele relançou o iPod. Em 2013 ele lançou a loja de músicas, né, o iTunes da Apple, né, iTunes Store, que fez muito sucesso, mudou o jeito das pessoas consumirem músicas. E em 2007 foi lançado o primeiro iPhone. Então, a empresa perdeu dinheiro por muito tempo, né? E depois de 2007 que ele lançou o iPhone, que revolucionou o mercado de telefonia e conexão no mundo inteiro, vejam o salto que a Apple deu. Ou seja, ainda hoje ela é a empresa mais valiosa do mundo, com dinheiro em caixa que supera o PIB de vários países. Para vocês terem ideia, a Apple tem mais dinheiro em caixa do que o governo dos Estados Unidos.
Só para dar um exemplo, né, como se isso fosse possível, né, se fosse possível, é claro, eles poderiam fazer um cheque e comprar a economia da Bolívia, ou da Argentina, ou de várias economias ao redor do mundo. Este é o poder da inovação. Gente, mas não se cria nada, né, não se cria uma coisa assim do zero, né, não se cria do zero. Tá? Uma coisa que a gente tem que pensar, eu trouxe mais este gráfico aqui, uma coisa que a gente tem que pensar que não existe mágica. Todo crescimento precisa partir de uma plataforma de ações concretas que prepara a empresa para crescer. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é o resultado de uma pesquisa que mostra que, à medida que as empresas escalam o faturamento, elas também evoluem as suas estratégias. O gráfico ele mostra 3 áreas de enfoque, ou seja, pessoas que fazem as coisas e as estratégias acontecerem, finanças e comercial, pois somente vendas e lucros é que podem manter uma empresa viva e saudável, e modelo de negócio, que precisa dar suporte à estratégia escolhida pelo empresário para o crescimento do negócio. Porém, lembre-se que a empresa que chegou a 10 milhões, ela não pode, por exemplo, pensar em 100 milhões antes de passar por 10 milhões. Não pode chegar a 10 milhões antes de chegar a 5 milhões. E não pode chegar a 5 antes de chegar a 1. E para cada etapa existe uma série de coisas que o empreendedor precisa lidar e tratar. Se ele tiver uma base boa, se ele já começar, né, a pequena empresa com uma base boa, existe uma grande chance dele ir empilhando sucessos, dele ir empilhando resultados e realmente conseguir prosperar. Enquanto que, se ele ficar apenas reagindo às coisas que acontecem, existe uma tendência muito grande da empresa vir a entrar em sérios problemas e até realmente falir. Bom, eu quero falar com vocês agora sobre os 4 pilares. As micro e pequenas empresas, para crescerem de forma sustentável, elas não devem perder estes pilares de vista. Caso você já tenha esses pilares, já tenha isso de uma maneira clara e trabalhe estrategicamente cada uma dessas áreas, é preciso fortalecer cada um deles. E caso não tenha, o micro e pequeno empresário precisa entender que o que compõe cada um desses pilares e criar um plano de ação para criar uma nova cultura na empresa. E uma cultura na empresa. Por quê? Porque uma empresa de sucesso, ela tem uma cultura forte, ela tem liderança, ela tem organização, ela tem estratégia, ela tem execução. Isso envolve ter pessoas boas, ter processos planejados e um monte de coisa importante. Bem, antes de terminar, eu preciso, já estou precisando aqui concluir, tá? Mas eu tenho um programa, preciso dizer isso. Preciso dizer que eu tenho um programa chamado Negócio Efetivo, e nesse programa nós abordamos a fundo cada pilar do sucesso empresarial de uma maneira assim bem objetiva, prática, tornando fácil e aplicável todo este conhecimento aí para você que é um micro e pequeno empresário, tem uma pequena empresa, é profissional liberal, enfim, muita gente pode se beneficiar desse programa. Agora, para terminar, eu tenho 2 pedidos para você. Esse vídeo já está ficando longo e eu tenho 2 pedidos para você. O primeiro é pedir a sua opinião. Então, deixe aqui embaixo desse vídeo, se você puder, o seu comentário escrevendo quais são os outros desafios que você acha que as micro e pequenas empresas precisam lidar para poder conseguir deixar de patinar, vender mais e crescer. O que você acha? Quais são os desafios que talvez você mesmo tenha ou que você acha que seja necessário as micro e pequenas empresas vencerem?
E o outro pedido que eu tenho, a segunda informação que eu quero te passar é: se você quer que eu te ajude a criar um planejamento e um plano de crescimento sustentável para a sua empresa, você clique aqui embaixo nesse botão para saber mais sobre o programa Negócio Efetivo. Clicando aí, você vai para uma página onde tem todas as informações. Você vai entender tudo, como funciona o programa, porque eu realmente expliquei em detalhes nesta página. Depois de ler e entender, se fizer sentido para você, aí você vai poder preencher uma aplicação e concorrer a uma cadeira na imersão Negócio Efetivo, que acontece agora no início de 2018. Vai ser um evento presencial, onde eu e a minha equipe vamos trabalhar com você no seu plano de crescimento para 2018 e também 2019, 2020 e assim por diante. Bom, é isso aí. Então vai lá, dá uma olhada na página e vamos para cima. Bem, era isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.